Eu mandei mensagem lá no grupo da sala para que o senhor já tenha online. Tá bom, Ricardo, obrigado, meu amigo. Eu já deixei gravando aqui, já vai, já está começando.
Moçada, bom dia então. Vamos começar lá, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje aí. Dando continuidade ao concurso de agentes, concurso de pessoas, né? Codelinquência, que nós estávamos falando aí nas aulas anteriores. Antes de eu começar a aula de hoje, eu corrigi lá as notas de vocês, né? Vocês sabem. Eu tenho 8 alunos aí para falar que foram as melhores notas, né? Então, parabéns a esses 8 alunos que fizeram a nossa prova, o nosso trabalho, né? E eu destaquei aqui 8 melhores provas para que você possa, se você quiser, fazer até uma avaliação, de como foi uma boa prova, né? Excelentes provas que foram feitas, né? E que a gente destaca aqui como as 8 melhores provas da sala, tá? Então, parabéns a todos esses alunos que eu vou falar agora, que foram as melhores notas aí, tá bom? Quem quiser verificar, peçam a eles a prova, para que vocês possam avaliar, eventualmente, o que erraram, o que não erraram. A primeira aluna aí é a Vanessa Marubayashi, né? Tirou 10. Parabéns, Vanessa. Espetacular a sua prova, muito bem feita. A segunda prova também é da Neide Rissami. Excelente a prova, viu, Neide? Espetacular a sua prova. Eu que te agradeço, Vanessa. Muito boa a sua prova. A terceira prova muito boa, do Rafael Moreno, né? Excelente a prova do Rafael. Parabéns, Rafael. E o Arévalo também, a prova dele, espetacular, intocável, muito boa a prova dele. Então, esses 4 alunos tiraram 10. Obrigado, parabéns, vocês desenvolveram. A prova de vocês está excelente, né? Vanessa Marubayashi. A prova sua está muito boa. Rafael não, Ricardo. Está muito boa a sua prova, Ricardo Spinardi. Ana Clara Batista, né? Também tem uma prova muito legal. Parabéns, Ana Clara. O Gustavo Chiqueto, também muito boa a prova do Gustavo, tá? Parabéns aí, Gustavo, pela prova que você fez. E a Bianca Sanji, tá? Muito boa também a prova da Bianca. Então, esses 8 alunos, parabéns pela prova que fizeram, né? Muito boa essas provas. E, portanto, são as melhores provas que eu corrigi, os melhores trabalhos que foram feitos aí do nosso exercício, do nosso trabalho, que valeu como prova de 0 a 10. Tá bom? Bom, vamos dar continuidade. Concurso de pessoas, tá joia? Para a gente poder finalizar aí o artigo 29, 30 e 31 do nosso Código Penal, que fala justamente dos crimes, ou do crime praticado por mais de um agente, praticado por mais de uma pessoa. Né? Eu também já tinha dito, né, e vou repetir, eu agradeço aqui o Arévalo, que me ajudou muito na organização aqui das minhas aulas. Todas as nossas aulas estão lá na plataforma Moodle. Para quem está chegando agora, é só entrar lá na plataforma que vocês vão encontrar todas as nossas aulas já gravadas e lá no YouTube também, para quem quiser assistir, tá bom? A gente conseguiu organizar aqui com a ajuda do Arévalo, né? O santo Arévalo, né? Muito obrigado, meu querido, pelo teu cuidado, pela tua atenção, pelo teu auxílio aí para a gente melhorar nossas aulas, tá? Ele, com o conhecimento que ele tem aí, né? Me ajudou bastante para organizar as nossas aulas, para que elas fiquem melhor para vocês aí. O Leonardo, que estava tendo dificuldade em acesso, né? Pode olhar lá, Leonardo, que agora todas as aulas estarão lá. Bom, para começar, então, nossas aulas, o que nós estávamos falando? A gente estava falando do crime ou dos crimes praticados por mais de uma pessoa. É o assunto que nós temos aí no artigo 29, no 30 e no 31, né? Sabemos que o nosso Código Penal adota a teoria unitária, né? Que todo aquele que praticar o crime vai responder pelo delito, né? Vai responder pelo crime, né? E essa é a regra. Tem algumas exceções do sistema penal pelo crime que eventualmente foi praticado pelo agente. Dentro da estrutura também do estudo da coautoria, da participação, nós também temos, além da teoria unitária, a chamada teoria restritiva. O que fala essa teoria restritiva? Ela diferencia
quem é coautor, quem é autor daquele que é partícipe. É a teoria também defendida pelo nosso Código Penal. Autor é quem pratica o verbo, né? Partícipe é aquele que auxilia, aquele que induz, aquele que instiga na prática criminosa. Hoje, nós vamos estudar aí, né? Eu deixei, inclusive, aquele material que você tinha me solicitado na aula passada, está disponível na aula de hoje, tá? O que tem lá na aula de hoje? Tem um material final, o resumo final, com 30 folhas aí que a gente usou nas nossas aulas. Tem um para você ler lá esse questionário. Já tem o gabarito também, para você verificar o que você acertou, o que você errou. Mas eu prefiro que você faça primeiro os testes e depois olhe o gabarito para ver se você está entendendo o que nós estamos conversando. Até a sugestão que eu tenho é, primeiro, dê uma lida no material que eu deixei para vocês, assistam às aulas e depois vocês vão fazer os 20 testes lá, como uma forma de verificação se você está entendendo o que a gente está falando. Lá, nesse exercício que eu deixei, também tem lá o gabarito para você, eventualmente, analisar lá, tá bom? Tudo bem? Bom, então, a gente estava falando lá sobre concurso de pessoas, concurso de agentes. O que eu preciso falar com você hoje, tá? A gente precisa falar ainda sobre a chamada autoria colateral, tá? Autoria colateral. Estão vendo aí o material? Estão conseguindo visualizar na tela? Esse material está disponível para vocês lá no portal, já está lá no Moodle para você um resumo aí. O que é autoria colateral, Cláudio? O que é isso aí? A autoria colateral acontece quando duas pessoas querem cometer o mesmo crime e agem ao mesmo tempo sem que uma saiba da intenção do outro. Então, presta atenção, ó. O que significa falar em autoria colateral? O exemplo que a gente traz, o que a doutrina coloca, é aquela situação onde dois ladrões entram no supermercado, um, sem saber da intenção do outro, realizam furtos no supermercado, escondendo mercadorias embaixo da blusa. O questionamento que se faz com relação à autoria colateral é: existe coautoria nesses casos? Será que na autoria colateral há coautoria, participação? O que vocês acham? Dois ladrões que entram no supermercado, um sem saber da conduta do outro, realizam furto. É isso aí, Claudinei. Não tem coautoria, não tem mesmo, Natasha. Por que não tem? Porque não tem o liame subjetivo. Lembra disso? O que é esse liame subjetivo? É o acordo prévio, né? Não tem como eu e você praticar um crime se a gente não fizer um acordo. Se a gente não fizer a gente não estabelecer um vínculo subjetivo entre nós. Se nós dois queremos cometer furto no supermercado, eu e você devemos combinar, né? Isso, Leonardo. Não existe acordo de vontade entre as partes. É isso aí, meu querido. Se não existe o acordo de vontade entre as partes, não há que se falar em coautoria e muito menos participação. Então, a autoria colateral é essa regra aí. E por isso aí, Rosângela, e por que é importante falar da autoria colateral? Porque nós temos, em algumas situações, né, nós temos aí, na doutrina e na vida real, situações que a gente, dentro da autoria colateral, a gente chama de autoria incerta. O que é isso, Cláudio? Autoria incerta. Vou te dar um exemplo para você pensar aqui. Quando os policiais adentram lá as favelas do Rio de Janeiro, né? Troca de tiros entre traficantes. Não existindo esse acordo de vontades entre os policiais, até porque os policiais estão se protegendo, né? Estão agindo em legítima defesa própria, de terceiro, né? Estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular do direito, né? No momento que eles se defendem, né? Mas quando acontecem mortes, né, homicídios, e não se consegue identificar quem é que foi o causador da morte, é o que nós chamamos de autoria incerta.
E a doutrina coloca um caso interessante, né? Você vai encontrar esse exemplo no Capês, você vai encontrar esse exemplo no Damásio, né? Você vai encontrar esse exemplo no Kleber Masson, né? Nos livros de referência, eles dizem o seguinte: quando duas pessoas, dois matadores, sem combinar um com o outro, realizam disparos contra a vítima. É isso aí, Claudinei. Se não conseguir identificar quem promoveu a morte, aquela bala saiu de qual arma, o sistema penal entende que ambos responderiam por tentativa de homicídio. Cláudio, então, quando existe lá traficantes disparando contra policiais e não conseguimos identificar de qual fuzil saiu aquela bala, eles responderiam, é uma espécie de autoria colateral, Leonardo. Esses traficantes que disparam contra o policial, se a perícia não conseguir identificar qual traficante é que realizou a morte, o sistema entende que, como nós não admitimos a responsabilidade objetiva e a falha no tocante à identificação de quem foi o autor da morte, estabelece o direito penal que todos responderiam por tentativa. É injusto? É injusto. Por isso que a polícia é mais leve, Robson, a pena. Por isso que a polícia, quando realiza essas investigações, deve fazer com muita cautela, né? O delegado deve conduzir as investigações com muita cautela, porque um dos elementos importantes na autoria incerta é, se não conseguir identificar quem foi o autor da morte, é possível que o sistema entenda que todos responderiam por tentativa de homicídio. E, Robson, por que a pena é mais leve? Você já estudou lá a diferença entre crime tentado e crime consumado. No crime tentado, segundo o artigo 14 do seu Código Penal, tem uma redução da pena, uma redução, uma causa de diminuição da pena que o juiz, eventualmente, se for reconhecido a tentativa pelos jurados, deverá reduzir a pena do agressor. Então, nesse sentido, é importante destacar aqui, né? Até porque isso é comum, eventualmente, né? Isso respondem por tentativa, mesmo se a pessoa morre, né? Se não conseguir identificar, Natasha, quem foi isso, Henrique, também é um bom argumento aí, em dúbio pro réu. Se não conseguir identificar quem foi o autor dos disparos, de qual arma saiu aquele projétil que foi o causador da morte do policial, os traficantes responderão por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado, em razão desse instituto chamado de autoria incerta. Cláudio, e se os traficantes estiverem todos eles com acordo para matar os policiais? Aí nós teremos a coautoria, tá? Mas, eventualmente, mesmo nesses casos onde os traficantes estiverem em comum acordo, há possibilidade, existe a possibilidade de discussão da aplicação da autoria incerta. Então, é um tema principalmente em debate, né, quando há esse tipo de situação, né, e que há vários disparos por vários agentes, né, e então é um tema que acontece muito nos debates no tribunal do júri, né, já que homicídio, se for crime doloso contra a vida, será julgado pelo plenário do júri. Bom, era isso que eu tinha para falar para você, dentro dessas classificações que nós conversamos aí. O próximo tema que nós temos para falar, na verdade, eu tenho ainda 3, além desse, eu tenho mais 3 temas para falar ainda hoje. É a chamada comunicabilidade e incomunicabilidade do artigo 30. Então, eu vou de novo lá, colocar aqui para vocês, tá? O artigo 30 do Código Penal. Comunicabilidade e incomunicabilidade de elementares e circunstâncias. Moçada, só para a gente ter uma noção aqui, presta atenção no que eu vou dizer. O que fala o artigo 30? Né? Até, inclusive, a leitura do artigo 30 do Código Penal é uma leitura um pouco complicada, que o artigo 30 fala assim, ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, exceto quando elementares do crime. E aí, no estudo do artigo 30, né, no material que a gente disponibilizou, a gente traz definições do que são elementares, do que são circunstâncias, né?
circunstâncias objetivas, circunstâncias subjetivas. Só para a gente relembrar, né? O que é uma elementar? Segundo aí a doutrina, elementar são aqueles componentes essenciais da figura típica do crime, sem os quais o crime não existe ou é desclassificado para outro. Aí eu coloquei 2 exemplos aí, né? Na corrupção passiva, lá do artigo 333, a exclusão da condição de funcionário público torna o fato atípico, né? No roubo, a exclusão do emprego de violência ou grave ameaça promove a desclassificação ou pode promover a desclassificação para o delito de furto. Portanto, são elementares da narrativa do tipo penal. No primeiro exemplo, a qualidade de funcionário público na corrupção passiva é elementar de caráter pessoal, enquanto no segundo, o emprego de violência ou grave ameaça constitui elementar de caráter objetivo. Cláudio, e o que seriam essas circunstâncias aí? São todos aqueles dados acessórios, né? E nós temos aí essas circunstâncias que elas podem ter caráter pessoal, né? São chamadas de subjetivas, e nós temos as circunstâncias objetivas, né? Podemos até dizer que são circunstâncias as agravantes, as atenuantes, as causas de aumento e diminuição de pena, as qualificadoras, tudo isso são circunstâncias, né? A inexistência de uma circunstância não interfere na tipificação de determinada infração penal, apenas altera a sua pena. As circunstâncias de caráter pessoal, as chamadas subjetivas, são aquelas relacionadas ao agente, né? Exemplo, motivo torpe, motivo fútil, né? Relevante valor social, moral, violenta emoção. A relação de parentesco é uma circunstância pessoal, né? Então, as condições de caráter pessoal dizem respeito ao agente e não ao fato, tá? Então, tudo aquilo que diz em relação ao agente do crime é uma circunstância pessoal. Por exemplo, reincidência, maus antecedentes, menoridade, personalidade, conduta social. Todas essas situações são circunstâncias de caráter pessoal. Cláudio, e as circunstâncias objetivas? Aquelas que dizem respeito ao fato criminoso. Essas circunstâncias objetivas, elas se relacionam ou ao local do crime, tá? Ou ao tempo do crime, ou ao meio de execução do crime, ou à própria condição da vítima, né? Mulher grávida, criança, pessoa maior de 60 anos, enfermo. Essas são as chamadas circunstâncias objetivas. Bom, conhecendo aí então o que é uma elementar, o que são circunstâncias subjetivas, o que são circunstâncias objetivas, quais são, feitos esses esclarecimentos, o que a gente pode analisar no artigo 30 do Código Penal? As circunstâncias e condições objetivas comunicam-se aos coautores e aos partícipes que tenham conhecimento da forma mais gravosa da execução do crime. Então, o exemplo que eu tenho aqui. Quando se diz que João e Pedro mataram Antônio com emprego de fogo, significa que tanto o João e tanto o Pedro são coautores do homicídio qualificado, né? É o caso típico, lá lembra daquele índio Pataxó que foi morto por aqueles jovens? Como os jovens mataram um índio ateando fogo ao índio, eles sabiam dessa qualificadora do homicídio, que é o emprego de fogo. Então, ambos responderão por essa circunstância objetiva e ambos responderão pela qualificadora, né, utilização do meio, que é o emprego de fogo. Recentemente, aí nas ruas de São Paulo, também os moradores de rua, alguns moradores de rua, foram mortos por pessoas que também utilizaram o emprego de fogo, né? Então, se esse homicídio for praticado por mais de um agente, né, por mais de uma pessoa, eventualmente, se essas pessoas souberem, né, tiverem adesão, acordo de vontades, para praticar o homicídio qualificado com emprego de fogo, todos eles responderão com base na comunicabilidade desta circunstância objetiva. No caso da participação, também é necessário estabelecer
que é possível que também se comunique ao partícipe, desde que ele saiba que aquele crime vai ser cometido dessa maneira. Se o partícipe tiver consciência e ele estiver auxiliando, induzindo ou instigando a prática do delito daquela maneira, também a circunstância objetiva também será comunicada ao partícipe e ele responderá pelo crime mais grave. Bom, Cláudio, e as circunstâncias de caráter pessoal? Essas não se comunicam, as chamadas circunstâncias subjetivas. Um exemplo, né, que nós temos, olha que situação até injusta, de uma certa maneira. Uma moça, querendo ficar com a herança do pai, mente ao namorado, dizendo que aquela pessoa o está molestando sexualmente e pede para ele matá-lo. Existe uma motivação distinta. A moça age por motivo torpe e incorre em homicídio qualificado. O namorado cometeu o crime pensando estar protegendo a namorada e não responde pela figura qualificada. Por quê? Porque, segundo o artigo 30, as circunstâncias subjetivas, em tese, não se comunicam aos coautores e aos partícipes. Bom, lógico, né, que aqui tem uma exceção, né? No âmbito das elementares, tanto elas subjetivas ou objetivas, comunicam-se aos comparsas se isso estiverem entrado na sua esfera de conhecimento. Vamos tentar explicar aí a questão através de dois exemplos. Vocês já ouviram falar do chamado peculato? Peculato é um crime praticado por funcionário público lá do artigo 312 do Código Penal, tendo inclusive uma pena altíssima, pena de 12 anos, né? Então, peculato desvio, peculato apropriação, peculato furto, né? É quando o funcionário público, se valendo da qualidade de funcionário público, promove uma lesão ao patrimônio público. Está lá no artigo 312. Então, a discussão que se coloca é assim: se o funcionário público comete o peculato com uma pessoa comum do povo, será que essa condição de servidor público também se comunica à pessoa comum? E aí o artigo 30 nos dá a solução. Como que o artigo 30 nos dá a condição? A condição de ser funcionário público não é uma elementar do tipo penal? Se a pessoa comum souber que aquela pessoa é funcionário público e ela está se valendo da qualidade de funcionário público para se apropriar de quantia do Estado, é lógico que essa elementar também se comunicará ao comparsa, ao coautor. E aí ambos responderão pelo delito de peculato. Então, havendo elementares e elas sendo de conhecimento do coautor ou do partícipe, há o que nós falamos da aplicação do artigo 30, já que, neste caso, aplica-se ao comparsa, ao coautor, ou também, eventualmente, ao partícipe, desde que ele saiba da condição do companheiro de crime ser funcionário público. Uma outra questão que se coloca ainda aqui nessa questão de elementar, e a maioria da doutrina discute muito sobre isso, né? Você vai encontrar nos livros do professor Damásio, né? do saudoso professor Damásio, evangelista de Jesus, né? Que foi meu professor lá no curso do Damásio e que veio a óbito aí esse ano, veio a falecer nesse ano. No livro dele lá, Direito Penal, Parte Geral, você vai encontrar esse exemplo, que é o caso do chamado infanticídio. Não sei se você já ouviu falar do infanticídio, ele está lá no artigo 123 do seu Código Penal. O que fala o artigo 123 do Código Penal? O artigo 123 do Código Penal fala assim, a mãe, né, a condição de mãe, então, é elementar. A mãe, mediante estado puerperal, tá? Logo após ou logo depois do parto, venha matar o próprio filho. Então, a minha pergunta é, então, a mãe, né, que eventualmente tem uma criança, ela com estado puerperal, logo após o parto, vem a tirar a vida do próprio filho. E se alguém vem ajudar a mãe a cometer esse crime de infanticídio?
Se a gente aplicar a regra do artigo 30 do Código Penal, tanto a mãe, que é uma elementar, e a condição do estado puerperal, que também é elementar, se comunicam ao coautor e ao partícipe. Mas isso seria totalmente injusto, né? Porque, eventualmente, o coautor e o partícipe, eles não estarão em estado puerperal. Isso é uma condição personalíssima da mãe após o parto. Então, é uma questão muito debatida na doutrina e que, se a gente utilizar simplesmente o artigo 30 do Código Penal, tanto a mãe quanto o comparsa que praticarem o crime de infanticídio, ambos responderão pelo delito de infanticídio. É a aplicação da teoria unitária. Entretanto, o Nelson Hungria estabelece que essa situação de estado puerperal é um elemento personalíssimo da mãe. E, portanto, ele cria uma exceção ao artigo 30 no delito de infanticídio. A mãe, nesses casos, responderia por infanticídio e o comparsa, que auxiliasse a mãe a tirar a vida do próprio filho, responderia por homicídio, lá qualificado, com causa de aumento de pena, até porque seria injusto. Se você olhar a pena do artigo 123 e a pena do artigo 121, você vai perceber que são penas muito diferentes. Entretanto, esse posicionamento do Nelson Hungria, tentando quebrar o princípio da teoria unitária, né, que todos respondem pelo crime, especialmente utilizando o artigo 30, que é a comunicação das elementares, é uma situação excepcional dentro da discussão da doutrina. Bom, então, essa situação é importante, né? Esse artigo 30 é importante, né? Se você souber, se o comparsa, o coautor, o partícipe, se eventualmente entrar na esfera de entendimento dele, especialmente nas circunstâncias objetivas e nas elementares, ele vai responder pelo crime juntamente com o autor principal. Joia? Bom, discutindo esses aspectos, né? Também é importante eu falar para você do artigo 31 do Código Penal, para a gente também estabelecer regras no tocante ao artigo 31. E o que a gente pode tirar do artigo 31 do Código Penal? Ele fala assim, ó, de acordo com o artigo 31 do Código Penal, o ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo expressa disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Assim, se uma pessoa estimula outra a cometer um crime, mas esta sequer inicia a execução, o fato é atípico para ambas. Em suma, a participação não é punível quando aquele ou aqueles que iam cometer o delito não chegam sequer a praticar a tentativa. Exemplo, se alguém é contratado para matar a vítima, recebe o dinheiro do mandante, mas desaparece com os valores, sequer procurando a vítima para cometer o crime de homicídio, estamos diante da hipótese do artigo 31, em que nenhum dos envolvidos será punido. Tá? Então, como regra, eu não sei se você lembra lá do iter criminis, que você deve ter ouvido falar lá, do iter criminis, que nós temos lá, cogita, prepara, inicia a execução. Iniciada a execução, ou o crime se consuma, ou ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É a tentativa comum, né? Exemplo, quando chega a polícia e o crime não consegue se consumar. Então, estabelece o artigo 31, principalmente o coautor ou partícipe, se o agente principal, o autor principal do crime, nem iniciar, né, a execução, nem iniciar a prática do delito, não há que se falar em tentativa, não há que se falar em participação punível, segundo o artigo 31 do nosso Código Penal. O Robson, como tem sido tratado, meu querido, o quê? As elementares do artigo 30? As elementares do artigo 30 do Código Penal, se é isso que você está querendo, me perguntando, se as elementares, as circunstâncias, né, objetivas e subjetivas, eventualmente estiverem, o comparsa souber dessas condições,
o judiciário vem entendendo que se comunica, né? Apesar da doutrina estabelecer que teria que ser elementar, segundo o artigo 30, para que houvesse a comunicação ou comparsa. É dessa maneira que o judiciário vem tratando, né? E principalmente se o comparsa, o coautor ou partícipe, souber da condição do outro, que é o caso típico aí do funcionalismo público. Aí, essa condição elementar se comunica também aos coautores e aos partícipes, ambos respondendo pelo mesmo crime. Bom, mas voltando então à participação impunível, está prevista aí na regra do artigo 31 do nosso Código Penal. Bom, para a gente quase finalizar aqui, né? Para a gente quase fechar a nossa aula, eu preciso falar de um tema com vocês interessantíssimo, né? Que é, na verdade, o tema lá do artigo, que é o tema da questão da delação premiada ou colaboração premiada. Eu deixei lá nesse material que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma Google, um artigo muito bacana sobre a delação, sobre a colaboração premiada, que inclusive a colaboração e a delação premiada foram objetos de alteração com a legislação que a gente denomina de pacote anticrime, né? Que foi criada o ano passado, em 2019, finalzinho de 2019, e entrou em vigência agora em janeiro de 2020. Essa legislação, né, o pacote anticrime, altera a chamada colaboração premiada. Bom, Cláudio, o que é essa delação premiada? Então, o Instituto da Delação Premiada, né, embora seja uma experiência nova no Brasil, desde há muito tempo está consolidado em outros países. Podemos dizer que trata de um mecanismo legal para a diminuição da criminalidade que vem adquirindo novas feições em nosso país. A delação premiada é um acordo. Olha que interessante, ó. A delação premiada é um acordo, é um negócio jurídico entre o Ministério Público, o acusado e o seu advogado, onde esse recebe uma vantagem em troca das informações que fornecerá voluntariamente, desde que essa colaboração tenha resultado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei para vocês da legislação, de uma lei importante, que é a Lei 12.850? Lembra disso? A Lei 12.850 de 2013. Essa legislação é muito importante, tá? A Lei 12.850 de 2013. Cláudio, por que essa legislação ela é importante? Porque ela trata da chamada organização criminosa dentro do direito brasileiro. E olha o que fala o artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Olha que interessante, ó. Olha o que ele diz, só para a gente destacar para você. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Lembra que eu falava para vocês lá do chamado concurso necessário? Dos crimes denominados de plurissubjetivos? Aqueles crimes que necessariamente tem que ter mais de um agente? Olha como define a lei a organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Inclusive, olha que interessante, essa legislação aí, a Lei 12.850 de 2013, ela trouxe essa definição de organização criminosa com base em um tratado internacional que se chama Convenção de Palermo, né? Porque até 2013 nós tínhamos dificuldade no Brasil de definir, muitas vezes, o que era uma quadrilha ou bando do que era uma organização criminosa.
Cláudio, mas fala para mim qual que é a relação que você está colocando aí entre o concurso de agentes e a delação premiada. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Cláudio, fala para mim qual que é a relação que se estabelece entre a delação premiada, a colaboração premiada e o concurso de agentes. Moçada, no concurso de agentes é a chamada caguetagem. Ou seja, um dos envolvidos dentro dessa organização criminosa, né, delata, entrega, cagueta os demais envolvidos e, eventualmente, os crimes que, eventualmente, também estão sendo praticados por essa organização criminosa. É um negócio processual. Portanto, é um acordo que se estabelece entre um dos integrantes da organização criminosa, juntamente com o seu advogado, e o Ministério Público, ou também é possível, segundo decisão recente do Supremo, a colaboração, né, a delação entre criminoso e também o delegado de polícia. Lógico que essa organização criminosa, né, ela eventualmente, ela é organizada para a prática de crimes, e olha que interessante, ó, é até uma exceção ao artigo 31 do Código Penal. Dentro dessa Lei 12.850 de 2013, basta que esse grupo criminoso se organize para a prática de crimes, basta os atos preparatórios para que o crime eventualmente já se consume, já se configure, né? É uma consumação antecipada que muitos autores discutem sobre a constitucionalidade dessas regras da legislação de organização criminosa. Bom, mas então, dentro da organização criminosa, um dos envolvidos, um dos comparsas, um dos coautores, um dos partícipes entrega os demais envolvidos e os crimes e práticas delituosas realizadas por ele? Então, é um tema também que nós devemos estudar dentro do artigo 29, 30 e 31. Cláudio, mas qual é a vantagem desse delator? Tá? É o X9, é isso mesmo, Luiz Felipe. Qual que é a vantagem, Felipe, do X9? Qual vantagem ele leva dentro dessa situação? Lembrando que a chance dele ser morto, né? A chance dele sumir é muito grande. Dependendo da organização criminosa que a gente estiver tratando, essa chance dele desaparecer é grande. Por isso que a gente tem a legislação de proteção à testemunha. Nesse artigo que eu deixei para vocês aí, é um artigo pequeno, mas é um artigo muito esclarecedor. É importante que você leia esse trabalho, porque ele vai falar toda a legislação, todas as espécies de leis que nós admitimos a caguetagem, que nós admitimos que os colaboradores promovam a chamada colaboração, a chamada delação premiada. Cláudio, mas finaliza para mim aí, qual que é a vantagem que o X9 tem? Depende. Como é um negócio processual estabelecido, feito entre criminoso, seu advogado, Ministério Público ou delegado, necessita de homologação pelo Poder Judiciário, tem a ideia da confidencialidade. Mas qual que é a vantagem? Estabelece a legislação aí, a Lei 12.850 de 2013, que dependendo da colaboração, o juiz poderá aceitar a extinção da punibilidade do X9. Ou seja, poderá conceder o chamado perdão judicial. É uma situação onde o juiz poderá perdoar o cagueta, perdoar o X9. Está nessa legislação, nessa Lei 12.850. Também é possível, Cláudio, reduzir a pena em 2/3. Também é uma das possibilidades de redução da pena em 2/3. Também é possível que o X9 ganhe lá ou consiga a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também é possível. A legislação, acho que é o artigo 4º, da Lei 12.850 de 2013, permite, então, a concessão do perdão judicial, a redução da pena em 2/3 e também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É importante que você procure essa legislação no seu computador, porque se você pegar essa lei, a 12.850,
antes de 2019, ela não estará atualizada. Então, essa nova legislação é relevante que você a leia, né? Que você possa fazer uma leitura com base na legislação já alterada pelo pacote anticrime. Joia? Bom, meus amigos, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? A questão da autoria colateral, da autoria incerta, do artigo 30, que é a comunicabilidade das elementares e a discussão sobre as circunstâncias objetivas, subjetivas, a questão da participação impunível do artigo 31, e por último, o último tema que eu teria para trabalhar com vocês é justamente a questão da delação premiada dentro das organizações criminosas, que é um crime de concurso necessário. O que seria pena restritiva de direitos são penas que o artigo 44 estabelece lá. Então, prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, restrição de direitos, ou seja, são todas aquelas penas que o Código Penal, no artigo 44, menciona, Itainara. Logo, logo a gente vai falar delas com vocês. São penas substitutivas à privativa de liberdade. Se você olhar lá no 44 do Código Penal, você vai ver lá prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, né? Interdição temporária de direitos, né? Você vai ver lá todo esse conjunto aí. Qual que é a relação, ô Luiz Felipe? Como que acontece, na verdade, a delação premiada, né, a caguetagem, o crime de organização criminosa, ele não necessita de 4 pessoas ou mais? Não é isso, Leonardo? O crime de organização criminosa é um crime plurissubjetivo. Ele precisa de mais gente para praticar o crime, não é? Então, a delação premiada acontece dentro da organização criminosa quando um dos envolvidos denuncia os outros. Faz um acordo com o promotor para entregar os demais envolvidos no crime. E qual é a vantagem desse delator? Esse delator pode ser perdoado, pode se reduzir a pena ou mesmo substituir a pena privativa por restritiva. Leonardo, eu quero que você dê uma lida nesse artigo que eu deixei lá no Moodle. Lá você vai verificar essa relação que se estabelece de maneira mais clara com o concurso de pessoas. A falsa delação, isso, aí tem um problema, né? Se ocorrer a falsa delação, né, ou elementos que não venham a colaborar de nenhuma forma para que o grupo, né, a organização criminosa, seja presa, ou seja destruída a organização criminosa, pode ser que ele não tenha direito a esses benefícios que eu acabei de falar para você. Né? Isso é possível. Por isso que ela necessita de homologação pelo juiz. Né? É um documento, é uma negociação que se estabelece entre um dos envolvidos, entre um dos codelinquentes com o Ministério Público, tendo a intermediação, a assessoria do advogado. O terrorismo se encaixa, Vanessa, inclusive é uma alteração nova aí, né? A organização criminosa voltada ao terrorismo se encaixa dentro dessa lei 12.850. Isso, é o caso do Youssef, é isso mesmo, né? Então, nós tivemos aí, Rosângela, excelente lembrança. No caso da Lava Jato, Leonardo, nós não tivemos aí um monte de criminosos envolvidos? O que aconteceu no caso da Lava Jato? Nós tivemos inúmeras delações premiadas, um monte de gente entregando os demais comparsas, né? A troco do quê? A troco de ser perdoado, a troco de ter uma pena reduzida, a troco de tentar substituir a pena privativa por restritiva. Ou seja, o que eu quero dizer, Leonardo? Que a delação premiada acontece dentro do concurso de agentes, dentro de um crime ou dentro de uma situação onde necessariamente vai ter várias pessoas praticando um crime. Essa é a relação que se estabelece entre a delação premiada e o concurso de pessoas. Mais dúvidas? Entendeu, velho? Dá uma olhada nesse artigo aí que na aula seguinte, da semana que vem, eu vou lhe perguntar, Leonardo. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Questionamentos? Perguntas? Bom, o que a gente vai estudar na semana que vem? Moçada, vocês que chegaram agora,
tem um questionário lá que eu deixei para vocês, 20 testes. Quero que vocês respondam e o gabarito já está lá, tá? Esse questionário está lá no Moodle. É só você entrar e ter acesso lá. O que a gente vai falar na semana que vem? Na semana que vem a gente vai começar a estudar a pena, ou as penas, né? A teoria das penas. Como é que isso funciona, como é que isso se organiza, como é que é a estrutura do sistema de responsabilização penal dentro do direito penal brasileiro. Joia? Fundamento constitucional, a partir do artigo 32 aí do seu Código Penal, começa a teoria da pena, né? Como é que isso se organiza dentro do sistema penal brasileiro. Joia? Bom, moçada, por hoje é o que eu tenho para falar para vocês aí. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento, pergunta, crítica? Estou à disposição de vocês aí. Se tudo estiver ok, então um beijo para vocês, que Deus nos proteja. Semana que vem a gente está junto aí, se Deus quiser, tá bom? Essa aula também vai estar lá disponível para você, lá no portal, na plataforma Moodle que a faculdade disponibilizou para a gente, tá bom? Beijão para vocês, ótimo final de semana para você também, Rosângela, tá bom? Beijão, até semana que vem. Beijão para vocês. Parabéns aos alunos que tiraram as notas aí, né? As 8 melhores notas da sala. Parabéns a esses que se esforçaram na elaboração desse trabalhinho que a gente deixou como forma de prova, tá bom? Beijão para vocês.